E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. Esse tipo de vídeo aparece bastante por criadores de conteúdo de Chaotic, sempre especulando, teorizando notícias sobre a possível volta do jogo, como iria ocorrer, se iria ocorrer. Existem algumas novidades sobre essa volta do Chaotic, novidades relativamente recentes. Quem está por dentro do Discord está mais a par dessas novidades, mas quem está de fora não sabe tanto. Então eu resolvi trazer um vídeo comentando um pouco a respeito. Para quem não sabe, não entende ou chegou agora, houve uma briga judicial por parte da 4Kids, que ela detinha parte dos direitos do Chaotic, mas como ela estava à beira da falência, ela brigou judicialmente pelos outros direitos, para conseguir um pouco mais, e aí por conta dessa briga judicial, a produção do card game parou, o servidor online parou, as temporadas da animação pararam, o jogo praticamente morreu e ficou morto respirando por aparelhos e respirando pelo trabalho de alguns fãs por muitos anos. Mas a boa notícia é que essa briga terminou faz um tempo. Brian Gannon, que é o fundador e atual dono do Chaotic, ele venceu nessa briga judicial. Ele é o dono da marca, então ele poderia lançar uma continuação do card game ou uma nova versão. E aí os fãs ficaram meio que esperando bastante novidades sobre como seria essa volta do Chaotic, se o Chaotic iria voltar, se iria voltar como uma continuação, se iria voltar como um reboot do zero, com novas cartas, novas regras, enfim, algo atualizado. E, enfim, houve bastante especulação, bastante espera. O que sabemos sobre quando o card game parou é que havia a coleção Fire and Stone, onde muitas cartas foram reveladas, nunca chegaram a ser impressas ou comercializadas, mas elas são bem relevantes para o jogo. Muitas delas são bem jogadas no Recode, por exemplo, como Malvadine, que é fundamental para a existência de muitos decks. E, enfim, não havia tantas notícias sobre isso, se iria voltar, como iria voltar, se seria do zero, se seria continuação. Mas em janeiro desse ano, uh, um, um canal também, produtor de Chaotic, conseguiu uma entrevista, uma conversa com o Brian Gannon, e aí trouxe algumas novidades. E eu vou trazer meio que ponto a ponto as palavras dele, como foi dessa conversa, e do que podemos esperar sobre a volta do Chaotic. Bom, primeiro, sobre questão de quando ele iria voltar, foi respondido que, quando se refere a um prazo, é impossível dizer quando realmente vai voltar, mas ele espera que comecem a trabalhar com o seu parceiro de licenciamento em junho. Parceiro de licenciamento seria meio que a empresa que iria ser responsável pelas cartas, pela parte mais física. Então seria de começar a trabalhar talvez em julho. Pode ser que seja agora em junho, pode ser que demore um pouco mais, porque meio que esse parceiro está trabalhando em algum card game, algum outro projeto que está à frente na fila, e aí quando isso estiver pronto, que vai começar a trabalhar mais focando mais na parte do Chaotic. Foi falado também que ele já tem cerca de 90% dos primeiros sets já concluídos. Ele não falou exatamente o que significa, se seria a coleção Firestone, que foi meio que parada, se seria algo novo, alguma outra coleção, não sei. Ficou meio que incerto nessa parte. Mas sobre a coleção Firestone, algumas cartas foram reveladas, não foram todas. Com certeza haveria muito mais carta para ser revelada, locais, builds, criaturas, etc. E eles já têm pelo menos 90% disso já idealizado. E isso já responde meio que a próxima pergunta, que seria a questão de se seria um reboot ou se seria uma continuação. A ideia dele não é fazer um reboot, não é começar de novo, como por exemplo, DOP seria Dawn of Perrin, que é a primeira coleção. Não seria lançar as mesmas cartas com um novo visual, novas regras. Eles querem realmente continuar de onde parou. Mais especificamente, eles querem fazer algumas coisas diferentes com relação aos 5 status. Eu acredito que ele se refere às disciplinas das criaturas. Eles querem alterar talvez um pouco a compreensão de como seriam as disciplinas, as combinações entre elas, mas não seria um reboot, seria continuar realmente de onde parou. Não seria um Chaotic 2.0, pelo menos na ideia e no projeto que eles têm no momento. Quando foi perguntado sobre os reprints, se seriam novas cartas produzidas, eles falaram que foi falado pelo Gannon que iriam acontecer os reprints,
só que seria algo como um conjunto especial de férias, algo do tipo coleções especiais que seriam lançadas com algumas cartas já produzidas. Mas elas teriam algum detalhe, alguma gravação diferente para não ser uma réplica exata das cartas antigas. Então, por exemplo, cartas que possuem um grande valor, Chromex, o Ursus, por exemplo, se fossem lançados reprints, as cartas que já existem perderiam um pouco do seu valor. Então, o projeto dele, a ideia dele é de lançar novas cartas, por exemplo, Ursus e Chromex, mas com algum detalhe diferente. Não sei, algum detalhe que diga que é da nova coleção, para que as cartas antigas não percam tanto o seu valor. Quando foi perguntado sobre Firestone, ele confirmou que essas cartas nunca chegaram a ser produzidas antes do fim do jogo, negando o rumor de que talvez haja um armazém cheio das cartas de Firestone que estariam esperando ser abertas. Ele falou então que quando o jogo encerrou, essa coleção não chegou a ser produzida. Então elas não estão esperando para ser comercializadas, por exemplo, para já continuar o jogo de imediato. Foi perguntado também que quando houve o crashdown, quando houve esse problema nos direitos autorais, 90% do produto que havia em estoque foi destruído e os 10% restantes foram vendidos talvez a preço de banana. Ele também negou que exista um depósito com produtos lacrados das outras coleções, uh, Alliance Raveled, enfim, as coleções de Chaotic esperando para serem vendidos. Seriam essas palavras exatas como foi traduzido. E uma novidade com relação à animação é que ele falou que quando Pokémon, Yu-Gi-Oh! E Chaotic foram movidos da Fox para Cartoon Network, Chaotic teve um desempenho um pouco melhor do que Pokémon. Então, meio que a nostalgia pesa um pouco. No Brasil, principalmente, que a gente é bem nostálgico para essas coisas. Então, Chaotic não foi esquecido de tudo. Se teve um desempenho até melhor do que Pokémon. E Pokémon, em questão de card game e de desenho, ele tem a sua relevância. Isso aí não tem como negar. Mas sobre essa mini entrevista que foi feita, ele falou um pouco sobre a volta do card game, não chegou a falar exatamente sobre a volta da animação. Se haveria uma quarta temporada, se seria uma nova animação. Sobre isso não foi comentado. Foi comentado somente sobre os card games, sobre a coleção Firestone em específico. E uma novidade um pouco mais recente do que essa entrevista de janeiro é que o Brian Gannon vai se mostrar mais ativo para a comunidade. Fez uma parceria com o youtuber Chaotic Rude, que é um youtuber estrangeiro, bem ativo, que faz bastante vídeo e live sobre o card game, partidas do Recode também. E aí vai haver uma parceria onde o Gannon vai aparecer no canal respondendo algumas perguntas dos membros do canal. E eu acho que, entre outros detalhes sobre regras do jogo, lore do jogo, acho que vai ser inevitável perguntas para ele sobre quando o Chaotic vai voltar ou como está o andamento da volta do Chaotic. Então, esses vídeos não começaram ainda, foram anunciados há um mês atrás. Então, para saber mais notícias sobre isso, com certeza é bom ficar atento a esses vídeos quando eles forem lançados. E o que temos por enquanto é isso. São notícias realmente positivas, animadoras sobre essa volta do jogo, sobre essa continuação. E podemos fazer mais a esperar e aguardar realmente o melhor. O que vier será bem-vindo, novas cartas. Quem sabe com a expansão dele possa chegar finalmente ao Brasil, quem sabe uma nova coleção em português. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve se é novo por aqui e até a próxima.